Robrosto soro cantarabrasto coro brahma mamashi. Robrosto soro cantarabra mamashi. Socosto soro brahma mamashi. Oro brahmasto soro cantarabra mamashi. Socosto soro brahma. Ora helabrasto so cantarabra mamashi. Socotosto. Robra mamasto soro cantarabra. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo, Senhor. Oh, aleluia. Santo para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Brahmasto so cantarabra. Santo. Aleluia. Oh Pai, como é lindo, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Somos tão gratos, Pai, pelo Teu amor que foi derramado em nossos corações. Oh Pai, porque podemos viver, Pai, uma vida diante da Tua presença. Porque podemos usufruir, Senhor, da Tua presença. Aleluia. Oh Pai, nós queremos sempre, Pai, levantar as nossas mãos, Te adorar, Pai. Queremos ser gratos, Pai, pelas nossas vidas, por tudo que Tu és para nós, por tudo que nós temos em Ti, por quem somos em Ti, Senhor. Oh, aleluia. Somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos por isso. Gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade. Gratos, Jesus, pela Tua obra redentora naquela cruz. Gratos, Espírito Santo de Deus, pela capacitação que Tu nos dá, que Tu nos concede. E por isso podemos viver, Pai. Oh, Pai, a plenitude da Tua vida em nós, a Tua plenitude em nós aqui nessa terra. Somos tão gratos por isso, Senhor. Oh, aleluia. Somos tão gratos por isso, porque podemos levantar a nossa voz e declarar: Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Porque podemos fazer isso com liberdade, Pai. Porque podemos fazer isso livres, Pai. Porque independente de qualquer coisa, Pai, somos livres para Te adorar. Oh, aleluia. Independente de qualquer circunstância, Pai, somos livres para Te adorar. Oh, aleluia. Porque é uma liberdade que está em nós, Pai. Porque é uma liberdade que foi entregue a nós, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Somos tão abençoados por isso, Senhor. Oh, aleluia. E rendemos graças, Pai. E levantamos as nossas mãos, Pai, para Te adorar, Pai. Oh, Pai, para bendizer sempre, sempre o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Podem sentar o grupo de louvor. Aleluia. Obrigado a vocês. Aleluia. Que maravilha, queridos, estarmos aqui essa noite. Mais uma vez, né, para quem já está acostumado com a nossa igreja, que já é de casa, né, temos alguns visitantes. Todo ano nós realizamos juntamente com a Missão Portas Abertas, né, uma entidade evangelística, né, uma entidade evangélica, evangelística, chamada Missões Portas Abertas, que ela tem como propósito, né? Ela tem como propósito pregar o Evangelho, né? Fornecer ferramentas para a pregação do Evangelho nas nações cujo Evangelho ele é perseguido, onde você é perseguido por causa do Evangelho. Nós chamamos esse domingo de DIP, né? Domingo da Igreja Perseguida. Então, como é bom quando nós, juntamente com todo um povo, né, espalhado pela terra toda, pelo mundo todo, não é? Porque a Missão Portas Abertas é uma entidade internacional. Ela criou essa data para que a igreja como um todo, a igreja unida, pudesse estar orando, não é? Pudesse estar entregando ferramentas espirituais para que aqueles nossos irmãos sejam fortalecidos na sua fé, né? Então, todo ano nós, juntamente com todas as demais igrejas que são ligadas a Missões Portas Abertas, realiza o DIP, né? Então, o DIP ele tem
esse significado. Todo ano tem um tema específico. Esse ano o tema eles deram esse tema Fé Corajosa, né, falando das nações do norte da África, das nações do Oriente Médio. A Missão Portas Abertas, ela faz todo ano, ela divulga, né, uma lista. Depois você entra lá, não precisa nem colocar o endereço lá, coloca só no Google lá, Missão Portas Abertas, que você vai ver. Vai abrir o site deles e você vai ver lá uma lista que ele prepara, que é uma lista das 100 nações onde o evangelho é mais perseguido. Né? Então, dentre essas nações onde o evangelho é mais perseguido, todas as nações praticamente do norte da África e do Oriente Médio estão na lista dessas 100 nações, não é? Onde o evangelho é mais perseguido, onde os cristãos são mais perseguidos. Então, esse ano, o tema foi especificamente, justamente essas nações do norte da África e do Oriente Médio, chamando essas pessoas ou chamando esse lugar de pessoas que têm uma fé corajosa, né? Que coisa maravilhosa é isso. Como é importante quando nós vamos dedicar ou pensar na nossa vida como uma vida que precisa, né, que necessita de uma fé corajosa. Sabe, queridos, quando nós imaginamos essas nações que fazem parte de uma lista como essa, não é, de uma lista de 100 nações onde o evangelho é mais perseguido, é porque existe um nível de perseguição que nós não conhecemos, nós aqui do Brasil não conhecemos. Louvado seja Deus por causa disso, e porque nós nascemos, né, nós vivemos aqui numa nação onde a pregação do evangelho é livre, onde a gente pode sair daqui juntamente com o João e ir ali para a praça, né, pregar o evangelho, ir ali para a orla de Intermares e pregar o evangelho. Isso é bom demais, não é? E aonde isso não é possível ser feito? E o pior, e aonde isso, quando é feito, o resultado disso pode ser a sua morte, né? Ou seja, você pregar o evangelho, a pena disso pode ser a sua morte. Então é muito poderoso, né, quando nós dedicamos um tempo, quando nós dedicamos um espaço, né, da nossa vida como igreja local, para nós imaginarmos ou nós nos colocarmos, não é, numa situação como essa. Se puder acender até melhor, obrigado. Então é muito importante quando nós nos colocamos, não é, numa situação, num momento, não é, em que nós vivemos essa possibilidade de estarmos nos colocando, não é, por algum momento ou de alguma forma, não na pele daquelas pessoas, mas pelo menos na entender, não é, o que elas passam. Então, quando nós imaginamos essa visão, não é, de uma igreja perseguida, de uma igreja onde o evangelho ele não pode ser pregado livremente, nós pensamos em pessoas como essas, né, ou pensamos em nações como essas e colocamos isso meio que num termômetro, não é? Vamos chamar assim de um termômetro da nossa fé. O Oriente Médio ele é uma região geográfica em que onde tudo começou, não é verdade? O Evangelho, né? Deus ele estabeleceu um povo naquele lugar, né? O povo judeu foi estabelecido naquele lugar. A partir desse povo judeu, né, deu-se toda a história da redenção, porque foi a partir do povo judeu que foi entregue para nós o Filho de Deus, Jesus Cristo, e tudo aconteceu naquela região. E aquela região, apesar de ter sido o berço de tudo, né, ela hoje é o local onde o evangelho é mais perseguido. Né? O Oriente Médio, as igrejas do norte da África, que foi onde o evangelho começou a se desenvolver. Não sei se você lembra da história no livro de Atos, não é, de Filipe, quando saiu para pregar no meio do deserto, e ele pregou para um eunuco, não é? O eunuco era o quê? Etíope, né? Então a Etiópia é o quê? Uma das nações ali consideradas nações ali do norte da África. Então aquela nação, a Etiópia, foi uma das nações onde primeiro o cristianismo se desenvolveu, não é? No norte da África. Então veja só, toda essa origem, toda essa nossa origem, não é a origem do cristianismo naquele lugar, mas ao longo dos séculos isso se tornou um dos lugares mais perigosos para ser cristão.
né? Um dos lugares mais perigosos para ser cristão. Obviamente que tem toda a história, né, daquela região, né, todo o desenvolvimento do islamismo naquela região, que é basicamente o que torna aquela região tão perigosa para os cristãos, mas aquilo ali a gente pode entender que é meio como um termômetro, não é? Então, quando a gente imagina naquele lugar, a nossa fé, quando a gente se imagina naquele lugar, a nossa fé ela passa a ser medida, né? Como está a minha fé? Quando nós pensamos em pessoas que vivem em lugares como esse, não é? Em lugares como essas nações, nós precisamos parar um tempo e imaginar assim, olha, como está a minha fé? E quando nós colocamos isso sob uma perspectiva, queridos, nós não estamos falando necessariamente de como está o seu nível de fé, não é? É bom demais quando nós entendemos, e nós somos uma igreja que nós somos conhecidos como uma igreja da palavra da fé, amém? Nós cremos na palavra, nós cremos no todo o potencial da palavra, cremos na cura, cremos em prosperidade, cremos naquilo que nós declaramos, criei, por isso falei, é uma expectativa bíblica sobre as nossas vidas, mas quando nós medimos o nível da nossa fé, não a nossa capacidade em declarar a palavra ou em crer na palavra, mas a nossa capacidade em viver a nossa fé aqui onde nós temos liberdade e a viver a nossa fé onde nós não teríamos liberdade para viver a nossa fé. Então são reflexões que nós como igreja local precisamos fazer muitas vezes, não é? Então quando nós paramos e pensamos num momento como esse, não é? Em que nós imaginamos aquela igreja perseguida, nós ficamos imaginando, ora, o cristianismo não é só lá naquele lugar, o cristianismo não é só uma herança cultural. O cristianismo é uma escolha de vida. Você quando está em uma nação como essa e você decide, e é importante nós entendermos que a maioria dos cristãos que estão naquele lugar são cristãos convertidos do islamismo, não é? Quando nós imaginamos que esses cristãos que são perseguidos são cristãos que estão ali e estão ali porque decidiram entregar a sua vida literalmente para essa fé, nós precisamos nos enquadrar na nossa temperatura de fé. Amém? Nós, como igreja, precisamos nos entender como está a temperatura da nossa fé, né? Porque é bom demais, amados, quando nós estamos aqui em liberdade, livre, nós cantamos, quando nós cantamos, né? O Coliseu não parou a igreja, né? Eu não vou continuar porque não dá, definitivamente não é minha praia, né? A cantoria, mas quando nós cantamos isso é verdadeiramente algo grandioso, né? Porque se o Coliseu não parou a igreja, o que é que pode nos parar? Né? Então, quando eu canto isso, algo como isso, quando eu canto que a minha vida eu entrego ao Senhor, isso precisa ser literal, sabe? Precisa ser literal em nossas vidas. E nós precisamos colocar essa roupa, né, de entregar as nossas vidas por Cristo. Porque quando nós imaginamos aquelas pessoas, ou quando nós imaginamos aquele lugar onde tudo começou, nós imaginamos que aquelas pessoas, como eu já disse, aquelas pessoas eles entregam a sua vida, não é? Porque a gente diz, quando a gente vai se batizar, né? Eu entrego a minha vida a Jesus, né? Jesus é o meu Senhor. Mas para aquelas pessoas, queridos, esse entregar a vida ela é verdadeiramente literal. Algo que não é comum aqui no Brasil, não é? Não é comum aqui no Ocidente, vamos dizer assim. Não é comum você morrer porque você é crente, porque você é cristão, porque você se converteu. Pode acontecer, pode. De repente pode acontecer por alguma questão muito particular de um determinado local, de uma determinada cidade, de uma determinada família, né? Quem sabe? Pode acontecer. Mas para essas pessoas, né, que vivem nessa região, essas pessoas, eles quando entregam a vida a Jesus, eles estão dizendo assim, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Então agora ou eu vivo assim, ou eu vou morrer assim, mas vai ser de Jesus, né? Então é para o que der e vier,
né? O que muitas vezes precisa ser uma realidade em nossas vidas, e essa realidade que vem às nossas vidas, às vezes são coisas tão simples, não é? Nós muitas vezes não entregamos a verdade que isso nos traz. Então, por exemplo, uma passagem inclusive que o Portas Abertas trouxe como referência para esse ano, para o DIP, é uma passagem bem conhecida nossa, não é? É uma passagem que está lá em Daniel, capítulo 3. Então, quando nós imaginamos viver o que aquelas pessoas estão vivendo, nós imaginamos exatamente essa passagem aqui de Daniel, capítulo 3. Foi por isso que Portas Abertas trouxe como referência para esse tema especificamente. Lá em Daniel, capítulo 3, o que é que acontece? Daniel, ele tem um sonho, né? Na verdade, o rei tem um sonho. Daniel, ele mostra ao rei o que é aquele sonho, né? Da estátua lá que é construída, que são os impérios, e Daniel diz, esse império é isso, esse império é aquilo, e tudo mais, e o rei, inconformado com isso, disse, não, quem vai fazer a minha realidade sou eu, né? Então, nessa visão que Daniel teve, e que ele interpreta para o rei, o império do rei ele não vai durar muito tempo, não é? O Nabucodonosor naquele momento. Então, o rei diz assim, não, mas eu entendi, mas quem faz a minha realidade sou eu. Então, na visão, só a cabeça da estátua era de ouro. Então, o que é que o rei faz? Manda construir uma estátua toda de ouro. Então, ele constrói essa estátua toda de ouro e ele dá uma ordem. Olha, é necessário que quando a música começar a tocar, não é? Quando o sinal for dado, é necessário que todos se ajoelhem diante dessa estátua. O que é que acontece? Você conhece os 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqueles 3, eles não se ajoelham. E chegam os fuxiqueiros, né? Chegam os fuxiqueiros e dizem para o rei, olha rei, sabe Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam não. Aí vem o versículo 13 que diz assim, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aleluia! Poderoso isso, não é? Porque quando nós estamos vivendo, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, quando nós dizemos assim, olha, nós temos um Deus que vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, aí nós trazemos isso para a realidade, pelo menos uma realidade comum que nós vivemos como igreja local aqui, Verbo da Vida. Diz assim, mas a nossa palavra está dizendo que esse mais, né, quebra a nossa fé. Nós não estamos crendo que Deus vai nos livrar. Queridos, a perseguição, ou o sofrimento, ou a morte por causa do Evangelho, em lugar nenhum da Bíblia está dito que nós vamos ser livres dele. Em lugar nenhum da Bíblia está dito isso. Não é? A nossa vida, ela será perseguida por causa do Evangelho. Os níveis de perseguição é que mudam. Mas nós sempre seremos perseguidos por causa do Evangelho. Não é? E nós precisamos entender que essa perseguição, ela é bíblica. Deus, ele não nos livra necessariamente da perseguição por causa da nossa fé.
Nós temos uma palavra de fé para crer e confessar aquilo que a Bíblia diz sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso, nós cremos nisso. Mas por causa da perseguição ao nome de Jesus, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Lamento, mas se sua fé depender disso, é melhor você rever um pouquinho os seus conceitos, né? Porque dessa nós não vamos nos livrar, não. Amém? Amém. Aleluia. E aquelas pessoas, elas dizem, olha, mas se ele não nos livrar, saiba que nós não prestaremos culto. Sabe, queridos, quando nós imaginamos essa coragem de declarar, coragem que vivem essas pessoas, né? Mas se não, né? Quando nós colocamos isso dentro de uma perspectiva daquele povo, né? A Portas Abertas, ela traz a dimensão do que essa mensagem, do que essas nações passam, quando nós imaginamos, por exemplo, uma igreja como a igreja do Iêmen, não é? Uma igreja que é uma das mais perseguidas, né? O Iêmen, se não me engano, é a quinta ou é a quarta, terceira, quarta ou quinta igreja nação onde o evangelho é mais perseguido, de uma lista de 100, então, ou seja, é uma perseguição muito extrema, inclusive é assim que eles classificam, né? Nação de perseguição extrema, né? Então nós imaginamos, olha, aquelas pessoas, elas vivem essa realidade, né? Elas vivem uma realidade de si, e se Deus não me salvar, não me libertar, ou não me livrar disso, assim mesmo eu não negarei a minha fé. Assim mesmo eu não negarei a minha fé. Né? Então, declarar fé numa nação como essa, queridos, é declarar a sua pena de morte. Estaríamos prontos para isso? Não é? Nós, como igreja de Cabedelo, não é? Nós, como igreja da Paraíba, do Brasil, estaríamos prontos sobre isso? Ah, amados, é a reflexão que eu faço. Não é? É a reflexão que eu faço para a minha vida, é a reflexão que nós precisamos fazer para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos, muitas vezes não, o tempo inteiro nós queremos viver e podemos viver, não é? Essa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho aqui no Brasil, aqui na Paraíba, aqui em Cabedelo, mas nós precisamos entender que, e se houver um nível de perseguição? Qual é o nível de perseguição que eu estou preparado para suportar? Não é? Eu entregaria a minha vida por causa dessa palavra, por causa do nome de Jesus. Então precisamos fazer essa reflexão dentro de nós. Não é? Quando nós imaginamos a igreja da Síria, por exemplo, a Síria viveu, ou praticamente ainda vive, né, uma guerra civil, mas agora está mais calmo, porque o ditador... Agora olha só que coisas que são muitas vezes incoerentes, né? Agora está mais calma porque o ditador que estava lá foi deposto e outro grupo assumiu. Mas por causa do ditador que estava lá, o cristianismo na Síria tinha um nível um pouco menos ruim de liberdade. Porque aquele ditador segurava com rédeas curtas esse nível de perseguição daqueles que perseguiam a igreja, mesmo ele não sendo cristão. Então, com o fim daquela ditadura, assume a nação, aqueles que lutaram contra eles naquela perspectiva, e o nível de perseguição, apesar daquela ditadura ter acabado, o nível de perseguição aos cristãos não melhorou, pelo contrário, piorou. Então, são situações, queridos, que nós precisamos estar sempre imaginando, não é, nas nossas vidas. E aquelas pessoas, na Síria, por exemplo, havia mais de quase 3 milhões de cristãos, e hoje tem menos de 500 mil, não é, que se declaram cristãos na Síria. Então, essas pessoas são pessoas que declaram a sua fé, não é, com risco de morte. E quando nós imaginamos isso como uma coragem de permanecer. Não é? Existe a coragem de... Estamos falando de uma fé corajosa, existe a coragem de falar, existe a coragem de permanecer. Por quê? Porque naquele momento daquela guerra civil que estava havendo na Síria, muitos cristãos, já imaginando esse nível de perseguição que ia piorar e não melhorar, muitos foram embora. Nós não podemos julgar isso de forma nenhuma. Mas os que ficaram, queridos, ficaram para suportar um nível de perseguição maior.
né? Os que ficaram para suportar esse nível de perseguição ainda mais severo. Mas lá no livro de Mateus capítulo 5, né, no verso 13, Jesus falando para os apóstolos, e os discípulos, ele dizia: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que o sal, amados, ele só salga quando ele está em contato com o alimento. O sal, ele só salga quando está em contato com o alimento. Então, nós, em momento nenhum, nós podemos ser crentes agentes secretos, né? Aquelas pessoas de um nível de perseguição tão secretos, às vezes são, né? Crentes meio que agentes secretos, se reúnem em igrejas escondidas, né? Se reúnem nos subterrâneos. Lembre que a vida deles está em risco, a vida deles está em jogo. E assim mesmo, pessoas como a Missão Portas Abertas conseguem chegar nesse lugar para levar Bíblias, né? Para levar treinamento, para líderes, para ministros que estão naquele lugar. Mas quando nós imaginamos que Jesus ele disse assim, olha, você é o sal da terra, e o sal ele precisa estar misturado, porque o sal que não está misturado, ele não serve para muita coisa. O sal ele precisa estar no alimento, né? Ou para dar sabor, ou para conservar. Mas o sal precisa estar no alimento. Então, nós precisamos estar juntos, né? Nós precisamos, como igreja, queridos, entender que nós temos precisamos ter a coragem de permanecer. Nós precisamos estar. Nós não podemos deixar a nossa condição como nós estamos hoje, para simplesmente esquecer a nossa fé. Sabe, amados, eu não entendo, não é? Muitas vezes eu não entendo as pessoas que dizem, eu vou dizer isso de coração mesmo, eu não entendo. Eu tenho piedade, por isso que quando nós, normalmente no fim dos nossos cultos, nós fazemos o que nós chamamos de apelo ou convite, não é? Você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui à frente. Ou você que está afastado, você que está desviado, vem aqui à frente também. Eu não entendo, queridos, como é que se desvia. Eu não entendo. Porque é algo muito poderoso que aconteceu dentro de nós, quando nós nascemos de novo, né? É algo muito poderoso, é um entendimento. Nós, quando fazemos isso, a própria Bíblia diz que nós fazemos isso não só de uma forma espiritual, mas nós fazemos isso com o nosso entendimento. Quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e quando você crer com o seu coração, isso está aqui, é uma questão de entendimento, você entendeu isso. A fé é algo que está ligado ao nosso entendimento. Amém? Então, quando você simplesmente assim, olha, vou abrir mão disso. Estou desviado. Eu não entendo isso. Eu confesso a você, é algo que não entra na minha cabeça. Mas glória a Deus, quando essa pessoa que disse um dia que se desviou, disse assim, realmente eu estava errado, eu quero voltar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É bom demais quando isso acontece. Porque, amados, eu queria que você visse comigo, ou então que o pessoal colocasse aqui, Atos capítulo 4. Para nós não usarmos apenas como exemplo, o Velho Testamento, né? Aquilo que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque, Abednego, há milhares de anos atrás, nós vamos para Atos capítulo 4, quando a igreja estava fresquinha. E aqueles homens e mulheres começaram a ser perseguidos por causa do Evangelho. Né? Então, Atos capítulo 4 começa com Pedro e João falando para aquelas pessoas, quando chegam os sacerdotes, o capitão da guarda, os saduceus, e eles levam eles presos. Né? Quando eles vão presos lá, eu queria que você passasse comigo.
no verso 7, diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, guarda isso, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e a que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. E o verso 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E o verso 18 diz assim: então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Aí no verso 23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: queridos, no dia assim que você estiver assim, bem desanimado, né? Bem desanimado, e você disser assim: olha, eu não tenho nenhuma oração para falar com as minhas próprias palavras aqui para o Senhor, você abre Atos, capítulo 4, verso 24, e diz assim, começa a dizer assim: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Você é capaz de fazer uma oração como essa, queridos? Isso aqui, amados, precisa ser uma realidade em nossas vidas. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que a sua alma está passando, não é? O salmista, ele já dizia: aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Por quê, queridos? A nossa alma muitas vezes não nos deixa quietos, não é? Ela é meio tumultuada, não é? Ela gosta de um tumulto. Por isso que nós devemos trazer a nossa mente cativa à palavra de Deus, não é? Por isso que a nossa mente, a nossa alma, ela precisa ser cativa à palavra de Deus. E quando essa mente, essa alma, ela vem cativa à palavra de Deus, quando nós clamamos para que essa alma se aquiete, a gente ora e diz assim: considera as ameaças e capacita o teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Queridos, isso precisa ser real em nossas vidas. Precisa ser real esse desejo em nossas vidas, não é? Essas pessoas que vivem em nações onde o evangelho é perseguida, isso aqui
precisa ser real na vida deles, né? Precisa ser assim, olha, não importa o que você diga, eu não vou parar de falar o nome de Jesus. Então essa realidade precisa ser uma verdade em nossas vidas. Agora, interessante o que é que acontece logo depois. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, que ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. Deus, Ele concedeu o Espírito Santo para nos capacitar a falar corajosamente dessa palavra. Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo em nós que nos capacita para isso. Sabe, amados, quando nós saímos para fazer alguma coisa, quando nós falamos o nome de Jesus, quando nós impomos as mãos sobre os enfermos para serem curados, nós não estamos fazendo isso com a nossa própria capacidade, amados. Nós fazemos isso com a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Então não é algo que é impossível para nós. Pelo contrário, é algo possível para nós. É algo possível para essas pessoas dessas igrejas. Eles vivem dessa forma. Amém? E nós precisamos, queridos, estar verdadeiramente intercedendo, não é? Cada vez mais por eles. Que as nossas orações, amados, por eles, seja por esse nível, né, de pessoas que vivem nesse nível de perseguição, seja uma constante em nossas vidas, seja uma realidade em nossas vidas. Nós precisamos orar por circunstâncias pessoais, precisamos orar pelas circunstâncias que a nossa igreja local passa, pela que a nossa cidade passa, o nosso estado, nossa nação, mas nós não podemos de forma nenhuma esquecer que pessoas hoje vivem em condições de perseguição muito diferentes das nossas, não é? Muito diferente das nossas, e são as nossas orações, amados, que vai trazer força para eles, amém? Que vai trazer força para eles. Eu queria que você se ligasse bem em um momento que nós vamos fazer aqui agora, que é de nós estarmos ouvindo testemunhos, pequenos testemunhos, de pessoas, não é, ou dessas nações, não é? Entenda, as pessoas que estão aqui não são as pessoas de outras nações. Você pode olhar para a cara dela assim, né? E dizer assim, eu pensava que ela era daqui, né? Não, a que está aqui é daqui, né? A que vem aqui para frente é daqui da nossa igreja. Mas elas estão representando pequenos testemunhos de pessoas reais. Amém? De pessoas reais. E eu queria que você se ligasse nesse momento, porque o DIP, ele tem como propósito nós, por algum tempo, não é? Nós dedicarmos um momento de oração para essas nações, para essas pessoas, e nós vamos fazer isso como igreja. Mas nesse momento eu queria chamar, as pessoas vão aqui à frente, né? Uma de cada vez? Uma de cada vez eu queria chamar aqui à frente para fazer esse momento, eu queria que você se ligasse nisso. Meu nome é Said, eu sou do Iêmen. Eu era muçulmano, deixei o Islã, porque eu não acreditava mais. Infelizmente, eu terminei viciado nas drogas. E busquei outras religiões para poder sair dessa situação, mas tudo piorava na minha vida. Um dia, conheci Jesus Cristo por meio de um sonho revelador. Estava muito feliz, mas meu pai descobriu a minha Bíblia e a minha nova fé. Ele bateu, me espancou muitas vezes, me expulsou de casa. Mas mesmo nas ruas, eu confiei na providência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um discipulado online. E agora eu lidero um ministério de igrejas domésticas secretas. Mesmo com o risco de ser preso ou morto, eu escolhi ser uma luz na minha nação. Ore pelo Iêmen. Ore por proteção, ore por sabedoria. Olá, eu sou Jenny, eu sou uma jovem síria que o ano passado, em 2025, a minha igreja ela foi bombardeada. E dentre os feridos, meu pai foi um deles.
Após uma incessante busca nos hospitais, descobri que meu pai não resistiu aos ferimentos graves, faleceu. Mesmo em meio a uma profunda dor e um sentimento de insegurança e revolta inicial, tenho buscado apoio na minha igreja e consolo na minha fé em Cristo. Hoje, eu tenho usado a minha experiência e a minha formação para atuar como conselheira de traumas, ajudando as vítimas da violência na Síria a recuperarem a esperança. Orem pelo corpo de Cristo na Síria. Eu me chamo Yusuf. Após ter denunciado assédio da minha filha, Sandra, de apenas 14 anos, nós fomos alvo de um ataque brutal. Mas tão brutal, eu fui espancado até ficar inconsciente. E diante dos meus olhos, eles despedaçaram a dignidade da minha esposa e da minha filha, deixando-as nuas diante do público. Ao procurar as autoridades, eles nos acusaram de estar incitando uma rebelião naquela região. Fomos presos. E ao perceber que os agressores não foram punidos e nós estávamos diante de forte ameaça, nós decidimos fugir. Peço que orem pela minha família e pelas famílias cristãs que vivem no Egito. Meu nome é Omar, mas não é meu nome verdadeiro. É um nome fictício, é um pseudônimo para me proteger e proteger minha família. E sou do Marrocos. Eu nasci numa família muçulmana. E aos 16 anos, eu comecei a me perguntar por que Deus amaria apenas muçulmanos. E ao procurar a verdade, eu descobri Cristo e entreguei minha vida a Ele. Como convertido, eu comecei a evangelizar e compartilhar o amor de Deus pelas redes sociais. Não demorou muito, meu irmão descobriu. Quando minha família soube da minha nova fé, eu fui expulso de casa. Então vivi sem lar por um tempo, até que eu recebi apoio de pastores de igrejas secretas, que me ajudaram e me fortaleceram na minha caminhada com Deus. Hoje eu uso dos meus conhecimentos em audiovisual para evangelizar pela internet, também para viajar por todo o país, para batizar novos convertidos. E também lidero igrejas domésticas, que acredito que cristãos devem brilhar em meio à escuridão. Orem pelos cristãos perseguidos de Marrocos. Meu nome é Diala, sou da Síria. Sou obrigada a viver longe do meu marido, distante há algum tempo, porque ele precisou se refugiar na Alemanha. Fiquei aqui com os meus 2 filhos, de 7 e 5 anos. Nós lutamos para sobreviver aqui, em meio à saudade dolorosa, economia precária, a insegurança que assola todo o país. A missão Portas Abertas me ajudou a abrir um salão de beleza na minha casa e, pela graça de Deus, temos visto o agir dele. Mas sabe, nós somos uma família cristã. Nosso maior propósito agora é que o meu marido volte para casa, para reconstruirmos a nossa vida aqui. Mas mesmo em meio a tantos desafios, fé em Deus tem nos sustentado, nos dado esperança para voltarmos a vivermos juntos como família. Orem pela nossa família e orem também por todas as famílias da Síria que são perseguidas. Eu sou o Adam, da Palestina. Enquanto milhares de pessoas fugiram do nosso país, eu resolvi ficar. Moro com minha esposa e filhos em Belém. Localidade essa que a comunidade cristã caiu de 85% para 11% em um século. Luto para sustentar a minha família e ser relevante em minha igreja. Sou um palestino cristão. Tenho uma atenção especial pelos jovens, para mantê-los na fé e a trabalhar. Abri mão do meu conforto para ser uma bênção na minha igreja e mantê-la viva. Orem pela paz na Palestina.
Sou Setare. Sou do Irã. Aos 14 anos fui abandonada pelo meu pai e busquei Deus, Jesus em muitas religiões. Como eu não encontrei, em um sonho ele se revelou a mim. Todos os meus registros cristãos que eu tinha foram queimados em uma perseguição. Mas o meu testemunho converteu minha mãe e minha avó. E hoje nós temos uma igreja secreta e servimos refeições diárias. Orem para que Deus nos dê coragem para continuar com esse projeto. Orem para que Deus nos guarde de toda perseguição. Amém. Você pode ficar em pé. Aleluia. Você pode agora olhar para essas pessoas e verem as pessoas que realmente deram esses testemunhos. E nós agora queríamos que você nos acompanhasse em um momento de oração. Em um momento de oração tanto para essas pessoas que deram esses testemunhos, como para essas nações. Queria que você se entrasse realmente nessa dimensão de estarmos intercedendo por eles. Pai, nós somos gratos por estarmos aqui, por viver essa realidade que nós temos aqui, de viver a Tua palavra com liberdade. Mas agora, Pai, como igreja, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz, nós clamamos por esse povo, Senhor. Nós clamamos, Pai, por cada um que deu o testemunho aqui. Oh, Pai, por aquele que deu o testemunho, Senhor, da nação da Síria, do Iêmen, do Marrocos, do Egito, da Palestina, do Irã. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, poder sobrenatural vindo sobre eles. Coragem, Pai, sobrenatural, Senhor, vindo sobre eles, Pai. Oh, Pai, sabemos, Pai, que nem todo sofrimento, Senhor, eles poderão ser libertos, Pai. Mas nós cremos, Pai, no propósito, Pai, que Tu tens para a vida de cada um deles e de cada cristão que está ali, naquelas nações, Pai, sendo alcançados. Não importa o que aconteça, propósitos sendo alcançados, Pai, a vida deles, Pai, sendo preservadas, Pai, até o Teu propósito ser alcançado sobre cada um deles. Oh, Pai, pessoas sendo alcançadas, o Teu nome sendo pregado, Pai, homens e mulheres sendo curadas, Pai, assim como Pedro e João fizeram, Pai, ousadia na vida deles, Pai, para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados. Oh, Pai, ousadias como foi dado para aqueles homens e mulheres do livro de Atos, Pai, para pregar corajosamente a Tua palavra, não desistindo, Senhor, não desistindo, mas seguindo em frente, não desistindo, Senhor, oh, Pai, mas recebendo, Pai, força que vem do alto, Pai, assim como oraram, Pai, assim como oraram na igreja primitiva, Senhor, nós oramos, Pai, agora, e para também que essa oração, Senhor, esteja presente, Senhor, na vida deles, para que essa oração seja uma constante na vida deles, Pai. Oh, Pai, que o Teu Evangelho, Senhor, possa ser pregado com ousadia, Pai. Oh, aleluia, Pai. Oh, Pai, que mesmo que você considere as ameaças deles, Senhor, mas que você capacite-os, Pai, para anunciarem a Tua palavra corajosamente, Pai. Oh, Pai, que as Tuas mãos, Pai, estejam estendidas sobre eles, Pai, para que curas, Pai, para que sinais, para que maravilhas, Pai, possam ser realizados através deles, Pai, no poderoso nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nós cremos, Pai, na capacitação do Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Pai, num avivamento, Senhor, vindo sobre os cristãos dessas nações, Pai. Oh, Pai, homens e mulheres naquele lugar, Senhor, sendo capacitados sobrenosamente, poderosamente. Oh, Pai, pelo batismo no Espírito Santo. Homens e mulheres, Pai, cheios do Espírito, Pai, orando em outras línguas, recebendo o poder do alto, Pai. Assim como foi no Pentecostes, Pai, assim como foi no início da igreja, Senhor. Nós cremos, Pai, nesse poder vindo sobre eles, Pai. Oh, Pai, nesse poder vindo sobre eles.
famílias protegidas, Pai, até um propósito serem cumpridos, Pai. Oh, aleluia, oh, aleluia. Que cada testemunho, Pai, que nós ouvimos aqui nessa noite, oh, Senhor, possam ser ouvidos pelos nossos ouvidos, Pai, recebidos em nosso coração, Senhor. Oh, Pai, lançados, Pai, como uma palavra poderosa para alcançar cada uma dessas nações. Clamamos, Pai, oh, Pai, para que portas sejam abertas, Pai, nessas nações, para que Teu Evangelho seja pregado, Senhor, no Irã, na Palestina, na Síria, no Marrocos, no Egito, no Iêmen, Pai. Nós cremos em todas essas portas, Pai, sendo abertas, Pai, para que Teu Evangelho seja pregado, assim como em todas as outras nações, Pai. Oh, Pai, em todas as outras nações em que há um nível de perseguição, seja extremo, Senhor, oh, Pai, ou não, mas nós cremos, Pai, oh, Pai, em condições, Pai, para que Teu Evangelho seja pregado, para que Teu Evangelho cresça, Pai. Declaramos, Pai, lançamos essa palavra, Senhor, lançamos essa palavra poderosamente, Pai, no reino do Espírito, Pai, para que alcance aqueles lugares. Nós cremos, Pai, que não há distância, Senhor, no mundo espiritual. Oh, Pai, nós cremos em cada uma dessas pessoas agora, essas pessoas reais, Pai, que deram esses testemunhos, recebendo agora, Pai, em nome de Jesus, as nossas orações, Pai, e as orações espalhadas por todo o mundo que são feitos, Pai, por eles, Pai. Através desse momento, através deste domingo, Senhor, nós cremos, Pai, e declaramos, em nome de Jesus, portas abertas, o Evangelho prosperando, Senhor, um Evangelho poderoso, Senhor, prosperando, não só na vida pessoal deles, Pai, oh, Senhor, mas nessas nações. Oh, aleluia. Aquilo, Senhor, que antes trazia perseguição, oh, Senhor, sendo cada vez mais, Pai, oh, Pai, sendo amenizados, Pai, para que Teu Evangelho possa ser pregado com liberdade. Nós cremos, Pai, nós sabemos, já sabemos, Pai, que nós não somos livres da perseguição, Senhor, mas nós declaramos, Senhor, que as portas estarão cada vez mais abertas, para que esse nível de perseguição diminua, para que essas nações Te conheçam, Senhor, para que o Teu Evangelho, para que Bíblias possam chegar neste lugar, para que o Teu Evangelho possa ser pregado, Senhor, poderosamente, Senhor, oh, Pai, com ousadia e com liberdade em cada uma dessas nações. Declaramos isso, lançamos a nossa voz poderosa no reino do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Então, amados, essa fé corajosa é uma fé que permanece. É uma fé que fala, é uma fé que permanece. E é essa fé corajosa que nós, como igreja, precisamos estar sempre vivendo, né? Independente do nível de perseguição que nós vivemos. Muitas vezes, agora já realmente para encerrar, muitas vezes nós nos achamos perseguidos, não é? Porque nós falamos do Evangelho aqui no meio da nossa família, no nosso trabalho. Nós muitas vezes não queremos arriscar o nosso emprego por causa do Evangelho, e essas pessoas arriscam a sua própria vida, né? Então, precisamos ser cuidadosos com isso, e que a oração de Atos, capítulo 4, esteja sempre em nossa boca e nos nossos corações. Amém? Aleluia. Sejam abençoados.